Acho que se você chegou até aqui, já deve ter ouvido falar sobre Helium, HNT, sobre o aparelho, que ele funciona para gerar uma cobertura de rede, né? Mas muitas vezes se confunde a questão de ele servir como um roteador de internet tradicional. Não funciona. A tecnologia dele é uma outra tecnologia, chamada LoRa, que é muito usada para a área de IoT, ou Internet das Coisas. Tá? Então vou tentar explicar aqui de forma breve para vocês o que significa e as aplicações disso tudo. Então, Internet das Coisas, pessoal, é um conceito que se refere à interconexão digital de objetos, né, aí do cotidiano com a internet. Como assim? Está muito amplo isso. Tá? Então imagina uma coleira inteligente. Por que inteligente? Porque é uma coleira que você põe no seu cachorro e vai servir para rastrear ele caso ele fuja da sua residência. Você vai conseguir localizar. Ah, é um rastreador GPS. Mas imagina que essa coleira, então, ela vai mandar uma informação para o seu smartphone, da localização que você vai poder ver através de um aplicativo em tempo real. Já é um dispositivo inteligente, certo? Quando você pensa em uma pulseira que mede o seu batimento cardíaco, né, o seu nível de saturação de oxigênio, que várias pessoas já utilizam aí para fazer exercício físico, isso já é um dispositivo inteligente, né? Tem um sensor que está medindo a sua pulsação, está enviando para um aparelho, né, que vai mandar isso pela internet, essa informação, e vai trazer para você através do celular, né, através do computador. Então, de certa forma, está processando uma informação que veio de um sensor e mandando para algum lugar para você ver de forma fácil. Tudo bem? Então, você pode ter uma geladeira inteligente, entre outras coisas, tá? Dispositivos eletrodomésticos do dia a dia. Para usos de IoT, Internet das Coisas, você tem cidades inteligentes, onde você pode monitorar, por exemplo, o nível de CO2, né, para ver a poluição da cidade devido ao trânsito, ver a influência disso. Por exemplo, na pandemia a gente viu as diferenças de poluição em vários países, cidades, no mar também, quando as pessoas estavam em casa, né, sem utilizar o automóvel. Automação residencial, né, para acender, desligar a lâmpada, para monitorar o consumo de energia elétrica. Então toda essa parte de monitoramento pode ser feita. Por isso que tem aí o terceiro item, que é a Smart Energy. Automação industrial, né, então para a indústria dá também para você fazer medições em tempo real, às vezes fazer a parte de segurança também, identificar se algum funcionário caiu dentro de uma instalação industrial, né? Transporte inteligente, então dá para fazer um monitoramento de veículos, às vezes você quer, imagina monitorar uma carga de frutas, né, que estraga com o tempo, dependendo da temperatura, e aí você consegue monitorar a temperatura do caminhão, consegue monitorar a umidade dele, o tempo do trajeto, verificar por GPS a localização. Então tudo isso você consegue monitorar e melhorar a vida útil dessa comida, por exemplo, que está sendo transportada. Na agricultura, você consegue fazer as medições, né, de umidade do solo e com isso identificar onde é melhor você fazer uma irrigação. Então, a prática tradicional é você irriga tudo por igual. Mas imagina uma lavoura que você pode ser mais eficiente, onde você pega a informação do sensor que tem ali de umidade do solo, fala, olha, nesse ponto eu não preciso irrigar na mesma proporção que no outro. E aí você consegue automatizar, inclusive. Fez a medição, você pode ir lá manualmente irrigar só no ponto que precisa, ou você pode fazer com que uma máquina, um robô faça isso para você. De certa forma, você está sendo mais eficiente, economizando água, energia, né, e melhorando a qualidade da agricultura também. Tá? Então, são várias possibilidades. Isso são usos de IoT. Quando se fala de infra de IoT, você tem, em resumo aqui, eu estou estruturando em 4 camadas. Tá? Dispositivos e sensores são os que pegam a informação. Então, como eu disse, você pode medir a umidade do ar, né, um nível de corrente e tensão elétrica, você pode fazer várias medições, né, velocidade do vento, entre outras aí, nível de CO2, temperatura, localização. Então, os sensores são os responsáveis por pegar essas informações, medir. Só que eles vão mandar essa informação através de algum meio, né?
Então, normalmente através do ar, se você estiver mandando sem fio, ou seja, via rádio, frequência, você manda essa informação do sensor para algum lugar. Aí que entra o gateway, né, que é o hotspot Helium. Ele serve como uma antena que está recebendo essa informação do sensor, tá, e vai enviar isso através da internet. Por isso que ele precisa da conexão com a internet, né, para que ele possa mandar isso para um servidor, uma nuvem. Então vocês veem que os sensores, ele precisa de um meio para mandar essa informação, e se ele está muito distante, imagina um sensor de umidade do solo que está lá no meio da lavoura, a 3 km, 5 km de distância de algum outro lugar, né? Um lugar que tem eletricidade e tudo mais, difícil de chegar cabeamento e energia para aquele ponto. O sensor está lá, está sendo alimentado por bateria e está mandando através da rede LoRa, que é o qual funciona o hotspot Helium, mandando a informação. Então, por isso que essa é uma tecnologia interessante, porque ele manda a longa distância, consumindo pouca energia, certo? Então, todo esse processo aqui está utilizando LoRaWAN, né, que é o protocolo. Existem diversos tipos de rede sem fio, né? Você tem GSM, Wi-Fi, o LoRaWAN, que é utilizado pela Helium aqui nesse caso, Bluetooth, e cada uma delas tem uma característica. Então, vocês já devem perceber que o seu Wi-Fi, quando você se desloca da sua casa, da sua residência, de onde está o seu roteador, às vezes o sinal do Wi-Fi diminui. No caso de uma rede LoRaWAN, ela vai longe, consumindo pouca energia, o que é interessante, né? Principalmente nessas aplicações aí que eu citei. Ele pegou essa informação, esses dados, envia para um servidor, para a nuvem. Então a gente está aqui na rede Helium mandando, pode ser, né, se não for um hotspot Helium, a gente está falando de um gateway LoRa tradicional, mas enfim, ele pegou essa informação, mandou através da internet para uma nuvem, para um servidor, e é aqui que vai ser processada essa informação, né? Então vai ser analisada, vai ser processada, e a partir desse processamento ele vai trazer para nós, né, usuários mais leigos, um dashboard ali, algo que é uma tela no celular, um aplicativo para a gente ver essas informações de forma mais prática. Então todo esse processo é feito para a gente chegar aqui no final e ter um uso para essa informação. Tudo bem, eu peguei a umidade do solo, mas e agora? O que eu faço com isso? Peguei qual é a umidade do solo ao longo de um dia, uma semana, um mês. E aí eu começo a ter previsibilidade. Eu posso pegar essas informações, né, e verificar depois de um ano quais são os períodos, né, onde eu tenho uma variação maior ali na umidade do solo, maior umidade, menor umidade, e quais são os pontos específicos onde eu deveria ou não irrigar, e com essa previsibilidade eu consigo já projetar para os anos seguintes o quanto eu vou precisar gastar de água, de energia em cada ponto. Então é a partir daí que a gente começa a ver como a área de IoT, né, como a internet das coisas, ela pode ser útil, porque ela está pegando várias informações através dos sensores, usando um meio de comunicação aqui, uma rede normalmente sem fio, para jogar isso na internet, em um servidor, que vai processar essa informação e depois vai trazer ela já mastigada para a gente tomar uma decisão, né? E essa decisão, inclusive, pode ser automatizada, né? Você pode colocar um robô ali, no caso do exemplo que eu dei, para fazer a irrigação, né? Pode fazer uma redução do consumo de energia elétrica desligando aparelhos ali na sua residência. Então tudo isso eu acho bem útil para entender a parte de IoT e como funciona. Quando a gente fala de tecnologia de comunicação sem fio, então a gente está olhando ali agora para aquele trecho onde era do hotspot Helium, né? Ele que faz a comunicação entre o sensor e o servidor. Existem várias redes de tecnologia de comunicação sem fio. A Helium usa, nesse caso dos aparelhos iniciais, dos hotspots iniciais, uma tecnologia conhecida como LPWAN ou LPWAN, né? Que em resumo, né, se a gente olhar no gráfico aqui, o diferencial dela é que ela
chegar a longas distâncias, né? Mas a parte ruim, vamos dizer assim, né, negativa, é que não dá para trafegar muitos dados, tá? Então, os sensores, ele vai ter uma informação de temperatura, né, uma informação de umidade, uma informação de qual foi a tensão elétrica, ele era 12 volts em determinado horário, oscilou para 12,1, 5 minutos depois. Então, ele está capturando essas informações, que são informações pequenas, né? Então, pacotes de dados pequenos. Por isso que, né, ele é econômico, trabalha com baixo tráfego de dados e vai a longas distâncias. Existem outras tecnologias sem fio, como a gente vê aqui o Wi-Fi, né, que ele é possível com ele trafegar vários dados, mas as distâncias são menores, né, do sinal. No 5G a gente está ali, um grande tráfego de dados, a gente tem alta velocidade, mas ele não vai alcançar aí longas distâncias. Então você vai precisar de várias antenas de 5G para poder gerar uma boa cobertura, né, com boa velocidade. Então essa é a diferença, e é aqui que a Helium começou o seu projeto, tá? Em cima de tecnologia LPWAN. Agora, ela também está trabalhando em um projeto 5G que vai acabar complementando, né? Tanto essa para sensores aí longa distância, esse tipo de utilização que eu citei antes, como o 5G para tráfego de dados maior, inclusive celular. Quando a gente vai mais a fundo nas tecnologias LPWANs, não existe só uma, tá? Você tem algumas, sendo as principais mais utilizadas a LoRaWAN, a Sigfox e a NB-IoT. Em primeiro lugar, né, se a gente for olhar aqui um comparativo, eu peguei de um artigo, tá citado aqui embaixo, a fonte, tá? Qualquer um que tiver interesse pode acessar, um artigo de 2017, que tem um gráfico ali que mostra um comparativo entre as três. Tá? Desse artigo a gente pode ver que em vermelho está a LoRaWAN, a gente tem alguns tópicos: escalabilidade, distância do sinal, cobertura, implantação, né, dessa rede, dificuldade ou facilidade de implantar, eficiência de custo, vida útil de bateria, qualidade de serviço, tamanho do pacote, a latência. Então são vários aspectos, como vocês podem ver. E a LoRaWAN, que está em vermelho aqui, ela, né, mediana complementar aqui para essas questões, isso em 2017, tá, o artigo. Então você vê que a NB-IoT ela tem até algumas características na época de escalabilidade, tamanho do pacote, qualidade de serviço, que latência, que traziam algumas características melhores até do que as outras duas. Mas a LoRaWAN, ao longo do tempo, que surgiu, né, a tecnologia LoRa em 2015, através da empresa Semtech americana, se não me engano, ela cresceu bastante nos últimos anos e vem tendo uma grande fatia do mercado. A NB-IoT ela utiliza uma frequência licenciada, então acaba tendo um maior custo, né, para sua implantação. A Sigfox ela entrou em recuperação judicial em janeiro de 2022, então já ficou mal das pernas ali. E a Helium ela criou um modelo de negócio que aumenta exponencialmente a velocidade de implantação da tecnologia LoRaWAN. Por quê? Porque ela trouxe um incentivo financeiro ali através desse processo de mineração. Então quer dizer que a LoRaWAN já existia antes da Helium? Sim, já existia. Tá? Então, como eu disse, surgiu em 2015 a tecnologia LoRa. A Helium ela é até mais velha que isso, é 2013, mas a grande sacada da empresa, né, a startup Helium, que hoje se chama a Nova Labs, ela conseguiu unificar a tecnologia LoRaWAN com blockchain, gerando ali esse incentivo financeiro. Quando a gente olha para a LoRa e LoRaWAN, de forma resumida aqui, LoRa a gente pode chamar de camada física, né? De certa forma o hardware ali, e LoRaWAN um protocolo, como se fosse a linguagem que está sendo utilizada. Tá? Então aqui a gente tem os sensores, nesse exemplo, né? Diversos sensores diferentes, estão mandando via, né, RF aqui, radiofrequência, através do ar, para os gateways, que aqui são os nossos hotspots de Helium,
e eles mandam aí através de cabeamento, né? Está conectado à internet via cabo ou via 4G, tanto faz, para a internet, para um servidor que vai fazer a análise, né? E extrair as informações ali que precisa para gerar uma aplicação ali que a gente vai ter no final. Então pode ser depois um dashboard, alguma coisa do tipo. Falando de aplicações, né, existem várias empresas que utilizam a tecnologia, já a rede Helium. Aqui eu listei só algumas, tá? Mas então a Lime é uma delas, faz rastreamento de frota via rede Helium. Então a Lime dos patinetes, para quem é de São Paulo aí já deve ter visto. Então imagina, eles deixavam o usuário pega o patinete através do aplicativo, paga, utiliza durante um período, deixa em algum lugar, né, na rua, e depois a empresa tem que ir lá buscar esses patinetes, recolher todos eles. E como que faz isso? Através de um rastreador, né, via GPS. No caso, nos Estados Unidos, começaram a utilizar a rede Helium para fazer esse tipo de rastreamento, né, saindo mais barato do que outras formas. Essa outra empresa trabalha com sensores para detecção de vazamento de água. A Nobel, gerenciamento inteligente de estacionamentos, né, como você vê em shoppings, enfim, é uma aplicação. Automatização de irrigação de plantações, que eu já dei exemplos anteriores. Monitoramento da qualidade do ar. Existem empresas que já fazem isso, né, até algumas cidades, governos que estão iniciando, né, esse tipo de monitoramento em tempo real. Rastreamento de encomendas e pacotes. É possível, né, você rastrear. Então, nos Estados Unidos, essa empresa utiliza sensores desse tipo, que estão plugados à rede Helium. E monitoramento de alimentos também, as frutas, verduras, carnes, entre outros alimentos que você quer não só saber o rastreamento do veículo, do caminhão, mas também outras informações, como umidade, né, temperatura de um caminhão frigorífico, por exemplo. Todas essas empresas utilizam a rede Helium, tá? Então, o que é importante aqui é mostrar que não é só mineração, tá, de HNT. Então, há uso e aplicação para esses dispositivos. Isso aqui é o que eu queria focar nessa parte. Eu deixo aqui um link, né, disponível até de um documentário muito legal, né, que foi feito pelo Ronaldo Lemos ali no Expresso Futuro, do canal Futura. Ele fala sobre IoT e vou deixar disponível o link na descrição para vocês poderem assistir. É um documentário de meia hora, mas para quem não entende de IoT, quer entender sobre as aplicações, é bem válido para ver onde, né, a gente está chegando. E a rede Helium, o grande diferencial, no meu ver, é conseguir fazer uma rede LoRa como essa, a LoRaWAN, crescer muito rápido, como ela fez crescer através desse incentivo financeiro por ser descentralizada. E quando se fala de ecossistema de Helium e aplicações, né, no site oficial da Helium, helium.com/ecosystem, vocês conseguem ver todo o ecossistema de empresas, usuários ali da rede. Então, não limitados àqueles que eu listei antes. Tá? Então, rastreamento de localização, agricultura mais inteligente, monitoramento de qualidade do ar, monitoramento de coleção de arte. Tá? Existem diversas empresas diferentes ali, rastreamento de pacotes, informações sobre chopp, olha, essa é interessante. Internet da cerveja, né, sobre rastreamento ativo de barris para vender mais cerveja fresca e reduzir custos. Isso é importante. Aplicações comerciais e industriais, soluções ambientais, fazendas de mineração de biomas são projetadas e construídas dentro de usinas hidrelétricas. Olha que interessante. E aí pode ser aplicado a rede Helium para fazer alguns monitoramentos desses biomas. Colabora com clientes para conceber, desenvolver, lançar e apoiar produtos inovadores. Então a gente tem várias soluções aqui diferentes. Olha só, cuidado e monitoramento de idosos, né? Pode ser feito também através de alguns sensores de pulso. Existem tecnologias já desse tipo, mas por ser uma rede descentralizada, normalmente, né, o custo pode ser menor desse tipo de aplicação. Vamos ver aqui.
Tem mais algumas soluções de segurança alimentar. Interessante. Então, monitoramento e instalação de arte, segurança alimentar, rastreamento de animais de estimação, o caso clássico ali costuma ser citado. E a COTS também é uma fabricante chinesa de hotspots. Então, fabrica o hotspot e está disponibilizando também, provavelmente, o sensor, né, a coleira e o aplicativo. Monitoramento, localização, detecção de níveis de som, entrega por drone. Então, provavelmente para rastreamento, deve ser do pacote, utilizado a rede Hélio. O rastreamento do drone também, né? Plataformas de dados de veículo, lava-jato inteligente, olha só, sistema de medição de energia e água, rastreamento de baixo custo. Então, várias aplicações, pessoal. O que é importante aqui é vocês verem que a Hélio, então, tem sim aplicações que são utilizadas por várias empresas, inclusive, e eu estou mostrando aqui para vocês. Então, é importante, quando se fala do projeto, sempre reforçar isso. Não se limite só à questão de olhar para a mineração do HNT, mas sim as aplicações e o porquê que eu acredito tanto no projeto, né? Por conta desses usos finais, tudo bem? Para a rede ter crescido tanto. Então aqui na Victor, por exemplo, o controle de pragas, utilizando ratoeiras inteligentes que são controladas ali, monitoradas pela rede Helium. Então, a rede Helium já é hoje a rede que historicamente cresceu mais rápido, né, no mundo todo. Estou com o Explorer aqui, então no mapa a gente já vê a cobertura que foi muito grande aqui nos Estados Unidos, Europa principalmente e China, né? Brasil ainda, a gente vê que tem muito espaço ainda para crescer, assim como o continente africano, na própria Austrália, né? A Ásia no geral. São 902 mil hotspots hoje na rede. Então, cresceu bastante em pouco tempo e tem muitas aplicações. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Era para ser mais curto, mas espero que tenha ajudado a quem queria entender mais, né, onde é aplicado, como funciona, questão da rede, da tecnologia, mas isso que é importante, saber os usos do ecossistema. Aproveitando, vou pedir aí para vocês curtirem, comentarem sobre o vídeo, se tiverem dúvidas também, informem aí que eu vou tentar produzir mais material. Beleza? Então, nos sigam aí no canal e nas redes sociais e também lá no nosso blog, para sempre ver informações atualizadas. Um abraço e até a próxima.